Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu estou no capítulo 5. Comecei o capítulo 5 e hoje estarei dando continuidade. Lembrando que eu tenho mais vídeos a respeito deste evangelho. Eu vou deixar no card, logo acima, a playlist dos demais vídeos expondo este evangelho. Vamos lá. Está aí na tela, a partir do versículo 12, a cura de um leproso. Então, lembrando que Jesus está no início do seu ministério, ele foi para a região ali da Galileia, ele escolhe os seus discípulos e agora começa aí o seu ministério, ensinando a palavra de Deus, curando os enfermos. Diz assim: aconteceu que estando ele numa das cidades, interessante que ele não cita aí qual a cidade, mas provavelmente ali próximo ao mar da Galileia. Veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O que me chama muito a atenção é que está logo no início do ministério de Jesus. E não sabemos ainda se Jesus tinha realizado algum milagre ou vários milagres. Não sabemos. Porque tirando aí o fato aí da pesca milagrosa, quando Jesus chama os seus discípulos, nós não temos. Temos a tentação, temos a pregação em Nazaré, temos a cura de um endemoniado em Cafarnaum, mas foi algo assim pontual. A cura da sogra de Pedro e de diversos enfermos ali na casa de Pedro. É o que nós temos registrado até o momento. E aí começa o capítulo 5. Talvez só do fato de Jesus ter curado enfermos ali na casa de Pedro, isso já foi suficiente para que os fatos que ali ocorreram se espalhassem pela região. E devido à grande necessidade, à carência do povo daquela época, isso se espalhou como fogo. Pode ser. Porque este homem, ele já chega diante de Jesus e prostra. E o termo aí é pipto. Ele cai diante de Jesus. Prostrar aí, esta palavra grega aí, ó, pipto, é cair. E com o rosto em terra, e ele suplica. A súplica aí, o termo grego é deomai. Deomai dá a ideia de uma súplica de quem é carente, de quem é necessitado. Porque o termo deomai significa carecer, necessitar, desejar, pedir, suplicar. Então, é uma súplica de quem está realmente necessitando. E claro, a lepra era uma doença incurável.
E ele precisava desta cura. E ele diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Purificar-me é catarizo. Catarizo é tornar limpo, limpar-me desta sujeira que era a lepra. Interessante, no versículo 13. E ele, quem? Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Outra coisa, de acordo com a lei, todo aquele que tocasse em alguém leproso ficaria automaticamente impuro, porque se tratava de uma doença contagiosa. Portanto, tinha os locais onde as pessoas ficavam isoladas. Vamos dizer assim, os locais, os leprosários, onde as pessoas ficavam isoladas, para que outros não tivessem contato com elas. Lá no caso de Miriam, a irmã de Moisés, ela ficou leprosa e ela teve que ficar isolada. E depois, o próprio Moisés, ele orou a Deus em prol da sua irmã e ela foi restaurada. Então era doença contagiosa, as pessoas tinham que ficar isoladas. E quem tocasse um leproso ficaria também impuro, imundo. E o fato aqui é que Jesus toca nesta pessoa, neste homem, e ele não fica impuro, porque Jesus é o autor da vida. E tudo que ele toca, o que é impuro, se torna imediatamente puro. Fato é que ele ordena aquele homem que ele vá até o sacerdote para fazer a análise, o teste, de acordo com Levítico, se realmente ele estava curado daquela enfermidade. Vamos ler aí, ó. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Parece que naquele primeiro momento ali não era para ele falar para ninguém. Vai primeiramente ao sacerdote. Mostra para ele, apresenta a sua oferta, oferece a tua oferta, a oferta necessária para a purificação e para servir de testemunho ao povo. Porque lá em Levítico, tanto Levítico 13, 14, está lá assim: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Está escrito lá, Levítico capítulo 14. Lá no capítulo 13 também está escrito: quando um homem tiver na sua pele, da sua carne, inchação ou pústula ou mancha lustrosa da pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado ao Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Então, quando ele aparecesse alguma mancha na sua pele, ele era levado até o sacerdote. Era feito o teste, constatado que era lepra, essa pessoa ficaria isolada. Então, no dia em que ele fosse curado, novamente ele era apresentado diante do sacerdote. O sacerdote fazia o teste, se comprovado que ele foi realmente curado, aí era apresentado as ofertas e este homem era reintegrado no meio da população novamente. E Jesus cumpriu rigorosamente aí a lei de Moisés.
Vamos para o 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, quanto mais as pessoas se aglomeravam em torno de Jesus para receber a cura de suas enfermidades, Jesus orava mais ainda. E a fama de Jesus ia sendo divulgada cada vez mais. Então, diante desse versículo aqui, o que a gente chega à conclusão é que o povo da época de Jesus estava vivendo uma situação muito complicada. O povo estava numa miséria, numa necessidade, estava vivendo uma carência tanto espiritual como física, a ponto de dizer o texto aqui que multidões afluíam. Ele usa o termo aí de juntar, o sunerromai. Sunerromai é ajuntar-se em assembleia. O povo reunia-se em assembleia para ouvir Jesus. Então não era só ser curado, veja aí, ouvir Jesus e também serem curadas. Elas tinham tanto necessidade espiritual como necessidade físicas, que era o caso de suas enfermidades. Por isso, veja que talvez, por isso que Jesus se retirava para lugares solitários, para lugares desertos, para ali ter um tempo de oração. E vamos mais um pouquinho aí. Ora, aconteceu que num daqueles dias, então próximo ali aquele dia, que num daqueles dias estava ele ensinando. Então veja bem que didasco aí a palavra grega. Então Jesus ele ocupava grande parte do seu ministério ensinando pessoas, e depois ele curava os enfermos também, mas era o ensino da palavra. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Com quem? Com Jesus. Então, logo no início do ministério de Jesus, tudo aquilo que Jesus estava fazendo chamou a atenção dos fariseus e dos mestres da lei. E diz aí que eles vieram de todas as aldeias ali próxima à região da Galileia, lá da região da Judéia, onde está Jerusalém, e vieram da Judéia e de Jerusalém. Judéia é a região onde está Jerusalém. Então, não somente de Jerusalém que vieram pessoas que estavam próximas aí, por exemplo, Belém da Judéia está próxima ali a Jerusalém, faz parte da Judéia. Então, saíam pessoas ali de Belém, Jerusalém, e eles vieram para ver o que estava acontecendo. Olha, e o poder do Senhor, aqui é Deus, estava com ele quem? Com Jesus, para curar. Olha só. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Então diz aqui que vieram os homens e trouxeram um paralítico numa cama e procuravam introduzi-lo na presença de Jesus. E parece que não tinham como colocá-lo diante de Jesus. O fato é que a multidão era tamanha, aglomerava ali em torno de Jesus, que talvez fosse impossível entrar com uma cama ali diante de Jesus. E então
19. E então, não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Então eles subiram, lembrando que as casas em Jerusalém, elas não eram de telhas como nós temos aqui no Brasil, telhas de barro, mas as casas eram feitas de uma espécie de uma laje de barro, chamava-se eirado. Era madeira, eles batiam o barro na madeira e faziam uma espécie de laje. Então, não era telha, por isso que chama subindo ao eirado. Eirado é o quê? A palavra grega eirado é o telhado das casas. Inclusive, esse eirado é onde eles também utilizavam para quebrar o trigo, debulhar o trigo no eirado. Então usavam o eirado para debulhar o trigo, quebrar ali o trigo e tirar o grão do trigo no eirado. Então tinha uma utilidade. Alguns mais abastados, eles faziam uma sala de jantar no eirado, na parte de cima da casa. E eles, não tendo como entrar pela porta, eles subiram até o eirado e desceram o leito por entre os ladrilhos. Ladrilhos aí a palavra é queramos. Queramos é barro, terra de oleiro, terra para cobertura. Então, veja que então as casas eram cobertas de barro, um barro de oleiro. Eles tiraram esses ladrilhos, provavelmente, e desceram o homem que estava enfermo até aonde Jesus estava. Interessante. Veja aí a fé destes homens. Eles não mediram esforços para descer este enfermo diante de Jesus. E olha o 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Veja que a multidão em si, ela não questionou o que Jesus fez. Mas os fariseus e os escribas que ali estavam, que vieram das regiões ali da Galiléia e também de Jerusalém, da região de Judéia, é que questionaram o que Jesus estava fazendo. Jesus primeiramente perdoou os pecados daquele homem. Eu creio que era mais necessário o perdão de pecados na vida daquele homem paralítico do que propriamente dito a cura da sua enfermidade. E Jesus: estão perdoados os teus pecados. E aí a multidão não questionou nada, mas os estudiosos da lei, os escribas e os fariseus, os parushim, os escribas aí, os gramateus, aqueles que copiavam a Bíblia, conheciam a Bíblia, a Torá, eles arrazoavam. Arrazoar aí é pensar. Eles não falaram alto. Então, é dialogizomai, o termo grego. Dialogizomai arrazoar é pensar sobre, argumentar algo, mas é um pensamento. Eles pensaram, todos eles, como conhecedores da lei, eles pensaram: quem é este que diz blasfêmias? E blasfêmias aí é blasfêmia mesmo.
Só que blasfêmia é calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém. E, neste caso, eles consideraram Jesus como um blasfemo que estaria fazendo algo contra Deus, pois eles logo em seguida, quem pode perdoar pecados senão Deus? Porque lá no livro de Salmos está escrito o seguinte: confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Está lá em Salmos. Então eles sabiam muito bem quem perdoa pecados é Deus. E agora aparece Jesus, que pode perdoar pecados. Olha, e Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, então, não, como eu já disse, não foi somente um que pensou, todos eles, os escribas e fariseus que ali estavam, eles arrazoaram, ou seja, pensaram consigo mesmo a respeito daquilo tudo, e Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Ou seja, o que vocês estão pensando na vossa mente? Arrazoar, ele usou o mesmo verbo aí, que é dialogizomai, ou seja, pensar sobre. Por que vocês estão pensando sobre isso? Em vosso coração, cardia. Mas cardia não é o coração pulsante. Fala da minha faculdade, da minha inteligência. Fala da minha alma, da minha mente. E aí ele prossegue. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Interessante. Então Jesus, ele desafia eles. Qual que é mais? Porque perdoar pecados é algo abstrato. Agora, o curar o enfermo é algo concreto, você vai ver com seus próprios olhos. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aí Jesus provou para aqueles escribas e fariseus que estavam pensando algo contra a pessoa de Jesus. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Ele saiu imediatamente, foi curado, ele saiu imediatamente daquele lugar e foi para casa glorificando. Doxazo é o verbo, exaltando, magnificando o nome do Senhor Deus. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, e possuído de temor dizia: hoje vimos prodígios. O termo prodígios aí, a palavra grega é paradoxos. Paradoxo é o seguinte: algo inesperado, incomum, incrível, admirável. Ou seja, e veja que eles ficaram atônitos, extases, como que extasiados. E depois, possuídos de temor, phobos, medo. E possuídos de temor, de medo. Então, atônitos, extasiados diante daquilo, eles davam glória a Deus. Provavelmente eles nunca tinham visto isto na vida deles. Como os judeus observadores da Torá, eles nunca tinham visto algo assim, desta natureza. Um paralítico acamado levantar-se imediatamente do seu leito. Eles nunca tinham visto. Por isso que eles ficaram extasiados. É como que fora de si. E possuídos aí, o pleto, ser completamente cheios de temor. Hoje vimos algo incomum.
Pois bem, vou ficando por aqui. No próximo vídeo estarei aí dando continuidade com a minha exposição neste capítulo. Provavelmente no próximo eu estarei encerrando este capítulo 5. O próximo vai falar sobre a chamada de Levi, o apóstolo Mateus. Mas é assunto para o próximo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.